Olá pessoal, que bom estarmos aqui novamente, mais uma vez trazendo agora um livro muito especial, um livro maravilhoso. Todos já ouviram, né, alguma vez alguém perguntar sobre a doutrina espírita, mas qual o primeiro livro? Qual o primeiro livro para quem quer conhecer? Muita gente me pergunta, muita gente pergunta para um monte de gente. Qual o primeiro livro que nós temos que ler para conhecer um pouco sobre a doutrina espírita? Em todos os casos, 99% das respostas, você vai ouvir Nosso Lar. Nosso Lar, de André Luiz, através do médium Chico Xavier, é o primeiro livro, tá? É o livro que nos abre o que acontece, como é feito, como são planejadas as reencarnações, o que acontece quando a gente passa para o lado de lá, o que acontece quando a gente vem para cá, tem programado uma rotina e isso não acontece. Enfim, este livro, André Luiz, nos conta da vida dele. Ele nos conta exatamente o que acontece com ele quando ele desencarna. Ele é levado para o umbral. Umbral? Que é isso? Nas religiões dogmáticas, nós podemos dizer que o umbral é aquilo que eles chamam de inferno, tá? Mais ou menos seria o mesmo local. É para onde vão as pessoas ruins, entre aspas, ou as pessoas que nós podemos dizer que não cumpriram a sua missão ou que não estão num grau de energia suficiente para poder passar da Terra para um plano espiritual superior, tá? André Luiz nos conta que passou 7 anos no umbral. 7 anos de pura agonia. Porque o umbral é um local onde as pessoas estão agonizando. É um local feio, escuro, sujo, pantanoso. Onde as pessoas estão sofrendo, gemendo, gritando, agonizando literalmente. Ele nos conta também que depois de 7 anos ele não aguentava mais. De tanto sofrer, ele se lembrou de Deus. Quando ele se lembrou de Deus, ele orou, ele fez uma oração, chamando pela ajuda de Deus, chamando pelo poder de Deus. Nesse momento, então, um canal de luz, como se fosse uma esfera, se abriu do céu e desceu até ele. Alguns espíritos, alguns benfeitores espirituais, foram resgatar André Luiz, no momento em que ele conseguiu se conectar com um plano mais alto. E levaram ele para onde? Ele nos conta que quando ele acordou, ele estava numa espécie de quarto. Aí tudo bem, né? Um médico num quarto. Mas também não foi bem assim. Ele estava com medo, ele estava preocupado, ele queria voltar para casa, ele queria saber o que estava acontecendo com a família dele. Aí aos pouquinhos ele foi dormindo, serenando, acordando, e aos pouquinhos os benfeitores foram começando a contar para ele tudo o que aconteceu. Contaram para ele, inclusive, o porquê que ele ficou 7 anos no umbral. André Luiz, em sua última encarnação, ele era um médico, cardiologista. E ele fumava muito, fumava absurdamente. O que as entidades contaram para ele nos diz aqui nesse livro, é que ele foi considerado um suicida indireto. Como assim suicida indireto? Aí nós temos que lembrar do ensinamento do Mestre Jesus, quando ele disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês acham que ele estava falando só de dinheiro? Só de riqueza? Quem tem muito tem que dar muito para os pobres? Também, claro, mas ele estava falando principalmente, gente, de conhecimento. Quem tem muito conhecimento não pode deixar de usar. Então, como pode um cardiologista que sabe tudo o que acontece com o coração, com o pulmão, o efeito do tóxico, o efeito do cigarro, como pode um médico fumar? Então, ele conta pra gente que ele não tinha religiosidade nenhuma, tá? Ele era uma pessoa boa, era um médico bom, mas não fazia nada de especial, a não ser o que a sua profissão o obrigava. Por isso ele agonizou durante 7 anos no nosso lar. E aí, depois que ele ficou sabendo disso, ele começa a ser preparado para ir em algumas excursões na Terra, no próprio umbral mesmo. Gente, sim. Tem um capítulo nesse livro, gente,
É aquela coisa, eu acho que é o meu capítulo preferido, e já ouvi falar que é de muitas pessoas também, né? Como a gente é, né? A gente fala que não gosta de filme de terror, mas quer sempre ver, porque quer sempre ver o que vai acontecer, né? Então, tem um capítulo aqui que é mais ou menos isso. O capítulo chama-se O Umbral. Aí ele desce com alguns benfeitores, tá? Sempre auxiliado por um grupo enorme de benfeitores, que mostra para ele e permite que ele comece a conversar com pessoas que estão lá naquela situação, tá? Lá nós vamos encontrar várias pessoas que não sabem que desencarnaram, ou as pessoas que estão ainda tão presos ao ódio, tão presos a energias ruins, que não conseguem se desvincular daquilo. E por isso mentalmente ainda estão presas lá, tá? Muito interessante, gente. Não deixem de ler. Mais interessante ainda é que quando ele descobre onde ele está, a instância nosso lar, aí eles mostram pra gente que aquilo ali praticamente é uma cidade no plano espiritual, uma cidade socorrista. Nela você vai encontrar grupos que auxiliam desencarnados, grupos que auxiliam pessoas como nós, encarnados ainda na Terra, grupos que estão preparando pessoas para reencarnar. Gente, se você tem dúvida sobre reencarnação, se você tem aquela interrogaçãozinha, sabe? Não aquele preconceito que infelizmente existe. Se você tem dúvida, cara, esse livro aqui vai te ajudar muito, vai responder muita coisa, tá? Tem uma passagem fantástica. Essa história, ela aconteceu por volta de 1944, 1943. O que estava acontecendo naquela época? A Segunda Guerra Mundial, né? Então André Luiz nos conta que em determinado momento começou a tocar uma sirene lá, sabe? Como se fosse sirene de alarme de incêndio. Aí ele viu uma correria, imagina, uma correria no plano espiritual. Gente, lá não fica tudo quietinho, paradinho não, lá é trabalho, gente, e muito. Esse livro nos mostra isso. Começou uma correria, um burburinho, um monte de gente correndo pra cima e pra baixo. E aí ele perguntou, né, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí informaram pra ele que estava tendo uma série de explosões violentíssimas na Terra, desencarne coletivo, muita gente morrendo ao mesmo tempo, e muitas orações estavam vindo. Era próximo de uma igreja, as pessoas tinham se reunido numa igreja lá para orar para não morrer. Né? É brilhante, é emocionante demais quando você lê isso. E aí eles mostram que eles prepararam um grupo socorrista, não só para socorrer os recém-desencarnados, mas como também para dar alívio, para dar força, proteção para os que lá estavam, tá? E a história não continua só em nosso lar, tá? Esse livro, ele é o primeiro de uma série de 16 outros livros, que são maravilhosos. A gente vai falar sobre pelo menos mais uns 2 deles, tá? Mas eu quero convidar vocês não só a lê-lo, mas a questionar, vamos conversar. Me mandem mensagens, tá? Me façam perguntas, me deem sugestões, o que vocês acham que pode ficar mais legal, enfim, o que vocês gostariam de saber. E se você tem dúvidas, se você quer continuar o assunto sobre esse livro, escreve aí, vamos continuar, vamos conversar, tá? E por hoje, nosso lar, vou deixar para vocês conhecerem o restante, tá, gente? Quem curtiu, por favor, joinha, não esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, ele tá só começando, vamos fazer ele crescer. E não podemos deixar de mostrar o meu primeiro livro, né, gente? 7 Luas, vocês já conhecem, eu tô sempre falando dele, mas hoje tem uma novidade. Ele agora já está à venda, você já consegue achar ele em alguma das grandes lojas de internet que vocês conhecem bem melhor do que eu. Pessoal, muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo ano novo. Este é o último programa desse ano. Nos vemos com certeza com a bênção de Deus no próximo ano. Um enorme beijo. Fiquem com Deus.